o Jean Tomaso, do G1 Piracicaba. CBN, Café com Política. Bom dia, Bruno Silva. Hoje nós temos aqui duas notícias opostas, né? Porque o Tribunal de Contas do Estado aprovou nessa terça-feira as contas de 2015 do deputado estadual Rafa Zimbaldi. Ele ficou à frente da gestão da Câmara de Vereadores de Campinas. Dirigiu ali em 2 mandatos, né? 2015, 2016, 2017, 2018. E o resultado aí trouxe até a oportunidade dele fazer uma declaração. E, de fato, segundo ele, essa economia de 60 milhões de reais, quando fez os cortes de contratos com fornecedores e assessores, levou ele a ter as contas aprovadas. E outro dia, aqui no Café com Política, nós já havíamos comentado da situação diferente, que foi o caso do Tribunal de Contas ter rejeitado as do Jonas Donizete, do PSB. Estamos falando, lógico, de Câmara e de Prefeitura, mas enfim, rejeitou no caso de 2018 as contas lá da Prefeitura, mas aí quando chegou na Câmara de Vereadores, os vereadores derrubaram a rejeição das contas e, como se diz, seguiu o baile. E aí que veio assim um questionamento para quem está acompanhando, começando a entender um pouco mais de política aqui junto com a gente no Café com Política. Por que acontece isso? Que quando a gente imagina um Tribunal de Contas do Estado, a gente imagina que é um órgão superior, poderia ter aí um posicionamento ou análises que seriam maiores do que uma Câmara de Vereadores que é municipal. Como é que fica essa questão numa explicação até de quem é quem na linha dos poderes, né, Bruno? Bacana, Carol, Guilherme, todos os nossos ouvintes, muito bom dia a vocês. Bom dia. Vamos lá, para a gente poder entender um pouco mais sobre isso. Primeiro ponto que eu acho que a gente tem que pensar aqui juntos, né, Carol? Você já disse, Câmara e Prefeitura são coisas completamente diferentes no que diz respeito ao volume de orçamento, no que diz respeito à lógica de investimento, no que tange a pensar aí as contas de maneira geral. Prefeitura uma responsabilidade infinitamente maior, principalmente sobre as políticas públicas, dívidas de médio, longo prazo, enfim, precatórios, uma série de itens aí que acabam entrando e que dificultam, por vezes, a própria gestão fiscal dos recursos. Mas, obviamente, não é desmerecendo, vamos dizer assim, a gestão à frente da Câmara Municipal, porque de fato deve ser cumprida ali com o máximo rigor, né? Eu só acho meio ruim a gente ter que, por vezes, nesse Brasil, comemorar quando o gestor público, no caso o agente político aí no exercício da gestão pública à frente do Legislativo, faz um bom trabalho. A gente espera que todos que estão à frente possam fazer um bom trabalho e que minimamente respeitem as leis e cumpram com aquilo que é devido. Acho que esse é um primeiro ponto, né, importante. Segundo ponto que você colocou, Carol, a gente tem que lembrar que a própria Constituição de 88, dentro ali da sua arquitetura institucional, vamos dizer assim, estabeleceu que os tribunais de contas, eles são órgãos técnicos, e basicamente são órgãos técnicos independentes, obviamente tem ali o seu funcionamento, os seus auditores, todas as figuras que atuam dentro do tribunal para fazer a análise técnica dessas contas, né? Mas na prática, se a gente parar para pensar, nós estamos dizendo que o que esses tribunais fazem é analisar tecnicamente, friamente, em tese, à luz da lei, aquilo que está regular e aquilo que está irregular, e a partir disso emite-se aí um relatório, né, um documento, onde eles apontam exatamente em que situações estão inconsistências orçamentárias, quais situações são mais preocupantes e, consequentemente, que tipo de parecer final deveria ser emitido por parte do órgão, esse sim, que tem a capacidade deliberativa sobre as contas, ou seja, de dar a palavra final, de decidir, que é o Poder Legislativo. Isso é reproduzido em todos os níveis federativos, vamos pensar assim. No nível nacional, você tem ali o Congresso, em relação à presidência, nos estados, as Assembleias Legislativas Estaduais e o governo, e nos municípios, as câmaras municipais, né, para com as prefeituras. Ocorre que, no Brasil, só 2 cidades têm Tribunal de Contas Municipal, que no caso é o Rio de Janeiro e São Paulo. As demais, todas elas, as contas públicas, elas são analisadas no âmbito do TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado. Então não é que se trata necessariamente, né, Carol, de um tribunal que ele estaria acima do ponto de vista da autoridade do Poder Legislativo, porque quem é soberano e quem tem a autonomia constitucional para fazer o processo de decisão orçamentária e, consequentemente, uma vez aprovando o orçamento, analisar essas contas públicas, né, no que diz respeito à deliberação, é a Câmara de Vereadores. Então aí sim, os vereadores dão sempre a palavra final, e nesse caso eles podem, como aconteceu quando a gente falou do Jonas Donizete aqui, rejeitar o parecer do Tribunal de Contas pela rejeição completa das contas, porque entendem muitas das vezes que é preciso fazer alguns ajustes técnicos. E Bruno, falando da Câmara, né, hoje a gente tem sessão e tem 2 pautas polêmicas
aqui na votação. Uma é uma concessão de honraria, isso geralmente não tem polêmica, mas a gente teve, se eu não me engano, buscaram homenagear o Olavo de Carvalho, gerou polêmica. Aqui tem uma outra que também deve gerar. A vereadora Paula Miguel do PT propôs a concessão da medalha Chico Mendes ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Então, provavelmente, né, aqueles vereadores mais à direita devem não gostar muito dessa proposta. A gente vai ver o que vai acontecer. Já também tem uma outra proposta aqui da vereadora Débora Palermo do PSC, ex-presidente da casa, né, de criar um monumento em homenagem às mais de 5 mil vítimas fatais da pandemia de Covid-19 aqui em Campinas. Essas propostas, então, estão na pauta de hoje. Como que você vê esse tipo de proposta? São polêmicas mesmo, né, Bruno? As honrarias, na verdade, né, Guilherme, se a gente parar para pensar, elas são muito mais para sinalizar para certos segmentos do eleitorado, grupos ou bases eleitorais desses vereadores. Então é muito mais aquele afago, vamos dizer assim, né, para poder ter um determinado reconhecimento público. Particularmente, eu uma vez participei até de um debate envolvendo o Poder Legislativo e eu cheguei a fazer uma sugestão. Eu entenderia que, sei lá, né, que reforma cada um tem na cabeça, mas eu entenderia que seria mais bacana e até mais legal esse processo envolver a participação da comunidade. Então, de repente, poderia se estabelecer até uma regra onde você limita ali a quantidade de honrarias que podem ser concedidas no ano, faça consulta perante a população, coloca isso para ser decidido junto à comunidade, quem realmente merece ser homenageado, quem realmente merece receber um título, por exemplo, de cidadão em função da notoriedade dos serviços prestados. Porque senão, no final das contas, acaba virando justamente o quê? Essa espécie de briga política para dar visibilidade sobre movimentos, sobre atores, e aí cada um, obviamente, vai acabar se direcionando, vai acabar indo ao encontro daqueles que entendem que são esses atores mais importantes. Assim como já vi câmaras municipais, por exemplo, oferecendo honrarias para pessoas que nunca sequer haviam pisado na cidade, né? Então eu, particularmente, sou sempre muito crítico em relação a isso. Eu acho que, por vezes, o Legislativo investe muito tempo em coisas que não deveria estar investindo tanto assim. Talvez lá atrás, quando isso foi pensado séculos anteriormente, fazia muito sentido quando você não tinha os mecanismos de comunicação, de visibilidade que você tem no dia de hoje, né? Agora, puxando mais para os dias de hoje, acho um pouco mais complicado, né? Há outros instrumentos, viu, Guilherme? E você falou, Bruno, em um limite de honrarias, né? Em 2017 foi aprovado um limite de honrarias para os vereadores de Campinas, mas esse limite é de 12 honrarias por ano para cada vereador. Então faz a conta aí, 12 vezes 33. Ele pode fazer uma honraria por mês? Mas tem tanta gente assim para ele honrar? Então, ou seja, é basicamente isso. É um limite que não é limite, né, gente? Esse que é o problema, né? É um limite que não limita nada, Então dá para ter em média 33 por mês, então fazendo as contas aí por cima, quase 400 por ano, por aí, mais ou menos. Que é isso? Então, se fosse 12 por ano, né, com consenso minimamente da casa, com votação, sei lá. 12 por vereador. Acho que investe muito tempo, recurso e energia em algo que a gente poderia pensar num outro sentido. Não que não seja importante, acho que é importante você poder homenagear as pessoas dentro da cidade, reconhecer, mas desde que isso passasse pela participação um pouco mais efetiva da comunidade, reconhecendo aqueles que de fato no município colaboraram para o seu desenvolvimento. Acho que se tivesse também uma lista de critérios, né, de trabalho ou de projeção para a comunidade dessas pessoas, também poderia, né, Sim. termos aí uma Carol, triagem. A gente poderia ir até além. Vamos parar para pensar o que tem de projeto que dá nome de rua. Não seria muito mais interessante fazer isso junto às comunidades, junto aos bairros? É porque tem né? pessoas que fazem Coloca a diferença. ali uma opção, uma lista, vota com as pessoas, enfim, sei lá. Há mais criatividade. Um outro detalhe dessa lei que foi aprovada aqui também é sobre a retirada dessas honrarias, né? Deu um prazo máximo de 2 anos, porque tinha honraria que ficava lá, tinha uma que estava desde 1981. A pessoa ganhava e a não ia pessoa buscar? não foi buscar. Em 2017 ainda não tinha ido buscar. Não sei se ainda continua lá. Acho que agora com esse limite caiu fora. Já né? cai Mas, até enfim. em descrédito, né? Fica até chato pro vereador. Então, a justificativa é justamente essa. A banalização da entrega de A títulos. pessoa não se sentiu honrada. Essa é a verdade. Exato. Bruno, vamos que vamos, senão o café esfria. Até amanhã, viu? Até amanhã, Bruno. Só vamos, gente. Um abraço forte para vocês, para todo mundo que está nos acompanhando. Amanhã a gente está de volta para bater mais um papo, tomar mais um café. Valeu. Valeu, até mais.